E fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos à volta dos vídeos aqui no meu canal. Como é bom voltar a gravar vídeo. Eu sei que eu fiquei sumido por um tempinho, foi pela correria do dia a dia com os estudos e também com a faculdade, que não deu pra. Não tive tempo de gravar os conteúdos, mas agora, com mais tranquilidade, voltamos à rotina normal e já vamos ter vídeo nesse mês de julho. E aguardem que vamos ter conteúdo para o canal, voltando ativa. E vamos falar da Libertadores, que na outra semana a gente teve a última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A gente teve os times brasileiros jogando na última rodada. A gente teve a vitória do Atlético Paranaense, os empates de Atlético Mineiro e Fluminense, vitória de Corinthians e Flamengo, Internacional e Palmeiras. E vamos falar do sorteio que vai acontecer nessa quarta-feira, 1h da tarde. Lembrando que à tarde, eu ainda não sei o horário, eu vou trazer um vídeo falando de cada confronto, o que esperar de cada confronto e uma análise em relação a cada confronto, certo? Bom, e vamos começar a falar dos brasileiros, antes da gente falar dos potes, vamos falar dos brasileiros, que a gente teve 3 jogos na terça-feira, a gente teve 3 jogos na quarta, e o jogo do Palmeiras, que foi na quarta, que fechou em relação aos brasileiros. Vamos começar com o Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense que tá no pote 1, vai jogar no pote 1, terminou em primeiro no grupo. Um Atlético Paranaense que fez um jogo excelente contra o Aliança Lima. Por mais que agora sem o Paulo Turra que está no Santos, o Felipão que foi pro Atlético Mineiro, treinar o Atlético Mineiro. Um Atlético Paranaense com o auxiliar. Fez um jogo excelente, um jogo que não teve muitos sustos pro Atlético Paranaense, um jogo tranquilo, um jogo que o Atlético conseguiu fazer o que era necessário, 3-0, um joguinho tranquilo pro Atlético Paranaense. E agora vamos pro outro jogo que a gente teve, Libertad e Atlético Mineiro. Libertad, o Atlético Mineiro que foi jogar fora de casa. Um Atlético Mineiro que empatou em 1-1. Foi um jogo que não foi bom pro Atlético. Um jogo que foi um empatezinho que o Atlético poderia ter perdido e poderia ter perdido até a vaga para a próxima fase, para as oitavas de final. E também um triste caso que a gente teve, infelizmente, de racismo, que infelizmente continua acontecendo isso na nossa sociedade, no mundo de hoje. Infelizmente, o que aconteceu com o Everson, que a Conmebol tem que punir, infelizmente. Casos que ainda acontecem, né, que é horrível, que não agrega nada para o futebol. É uma vergonha o que aconteceu nesse caso do Everson, da gente ainda ter torcedores ainda fazendo caso de racismo ainda, que tem que ser uma causa que tem que acabar, tem que ter o respeito com cada um, certo? E tirando isso, foi um jogo que o Atlético não conseguiu, um Atlético que sofreu contra o Libertad, mas conseguiu se classificar. O Atlético Mineiro que vai para o pote 2, terminou na segunda colocação. E vamos falar de Fluminense e Sporting Cristal. O Fluminense empatou em casa. Um Fluminense que não está indo bem nos últimos jogos. Um Fluminense que está tendo uma decaída, está tendo uma queda de rendimento. Mas que jogando em casa não fez um jogo pra lá de mil maravilhas. Um jogo que enchesse os olhos do torcedor de golear. Um jogo que foi 1-1, não jogou bem o time do Fluminense.
mas que o Fluminense conseguiu a classificação. O Fluminense que vai jogar, vai estar no pote 1 no sorteio de quarta-feira. E a gente teve três jogos na quarta-feira. O Corinthians que já está fora, um Corinthians que vai jogar os playoffs que é uma fase agora da Sul-Americana antes das oitavas de final. Corinthians que não jogou com seu time, com os titulares, um Corinthians que jogou com um time de molecada para esse jogo, já que o Corinthians já estava fora, não tinha chance de classificação. E uma molecada que jogou bem demais. Um jogo que o Corinthians ganhou de 3-0. Um jogo que o Carlos Miguel catou pênalti ainda. A molecada mostrou responsabilidade e foi bem demais, ganhando de 3-0. Que o Corinthians vai para a Sul-Americana, vai para a fase dos playoffs. Mas que a participação do Corinthians na Libertadores não foi muito bem. Um time do Corinthians que teve decaídas, está tendo decaída até agora, né? Pela fase que não tá correspondendo em campo, né? Mas a molecada mostrando responsabilidade. E a gente teve também Flamengo 4, Alca 0. Um Flamengo que se classificou, um Flamengo que no começo do trabalho do São Paulo estava naquela dificuldade, um Flamengo que está começando a encaixar o seu futebol bem aos poucos ainda. Um Flamengo que está começando a tornar competitivo, mas ainda bem devagar ainda. O São Paulo colocando seus detalhes. Um Flamengo que fez um jogo ótimo, ganhou de 4-0, sem susto, com seu torcedor. E se classificou em segundo, tanto que o Flamengo vai estar no pote 2. Vai estar no pote 2 no sorteio. E o outro jogo de quarta, Internacional 3, Independiente Medellín 1. O Internacional que teve até uma certa queda de rendimento. O Internacional que está aos poucos melhorando, assim, bem pouquinho, mas só que ainda está tendo aquela queda de rendimento nos jogos. O Internacional que venceu em casa bem, ganhou de 3-1. Não foi aquele jogo, mas conseguiu virar, ganhar de 3-1 do Independiente Medellín. E se classificou em primeiro no grupo. O Inter que vai estar no pote 1. E o último jogo a gente teve na quinta-feira, goleada do Palmeiras para cima do Bolívar. Um Palmeiras que tem a melhor campanha, tanto que o Palmeiras vai decidir os jogos em casa, já que tem a melhor campanha dos times classificados, dos 16 times classificados das oitavas de final da Libertadores. Um Palmeiras que mostrou respeito, Palmeiras que jogou bem, mostrou por mais que teve essa decaída só um pouquinho pela derrota contra o Botafogo, um Palmeiras que foi bem, não teve susto, ganhou do Bolívar tranquilo, 4-0, um show do Palmeiras com melhor campanha, que joga em casa, um Palmeiras que desde o início, por mais que teve aquele jogo que o Palmeiras perdeu com o time reserva, mas depois que foi se ajeitando e conseguiu merecidamente, certo? E vamos lá, vamos para os potes, né? Pote 1, Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Independiente Del Valle, Internacional e Fluminense. Pote 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentino Júnior, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional de Medellín, Deportivo Pereira. Lembrando que nessas oitavas de final pode ter confronto, não tem restrição, pode acontecer um Boca e River, pode acontecer um Palmeiras e Flamengo, um Atlético Paranaense e Flamengo, um Atlético Paranaense e Galo, um Inter e River Plate, pode acontecer de tudo, não tem restrição. E como eu já falei antes, o Palmeiras, por ser o time com a melhor campanha, vai decidir os jogos em casa, certo? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos. E a gente já volta com tudo que já vai ter conteúdo no nosso canal. Muito obrigado a todos, valeu e falou e até a próxima!